Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report. Converso agora com o advogado societário Renato Ockman, do escritório Ockman Real Amadeu Advogados Associados. Tudo bem, Renato? Obrigado pela gentileza. Luca, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Renato, a gente está vivendo um momento que certamente era inimaginável para os negócios, né? A gente está no meio de uma pandemia, uma crise de saúde que afeta muito a economia, afeta muito as empresas. Para a gente abrir essa conversa, como lidar com esse cenário? Já é possível ter alguma resposta no momento? Olha, na verdade é um cenário muito difícil, inédito, né? Porque a gente já enfrentou várias crises ao longo das décadas, porém uma crise relacionada à saúde também talvez tenha sido inédita nesse momento do Brasil. E o que a gente tem visto, na verdade, é um movimento muito grande da população em estar coesa, se ajudando, se unindo em relação à questão da saúde. Mas o que a gente está vendo é muito pouca união, muita pouca coesão, para que na área econômica e financeira as empresas consigam, de uma certa forma, resolver a sua situação, né? Então, o que chama atenção hoje, obviamente, o Brasil vinha num caminho muito forte de expansão dos negócios. A gente teve várias modalidades de tomada de recursos pelas empresas e até de pessoas físicas nos últimos tempos, até porque fomentava tomar dinheiro porque os juros estavam mais baixos. E muitas modalidades de empréstimos foram criadas nos últimos anos. O que aconteceu é que pegou todo mundo de uma situação de calamidade, uma situação com essa pandemia, e isso gerou, obviamente, a precipitação de vencimento de obrigações, né? Então, mesmo que as empresas queiram pagar, muitas delas não têm faturamento, não têm caixa, não têm condição de pagar. Isso desde as pequenas até as grandes empresas, né? As grandes empresas, obviamente, conseguiram se socorrer com novos empréstimos, porque tinham linhas de crédito, então se socorreram a custo alto, mas se socorreram com algumas linhas de crédito. Então, o que a gente está vendo hoje é uma saída a uma frente de batalha, vamos dizer, e que não é da melhor forma, não por culpa das partes, mas gerou uma situação de desconforto a todos e cada um partiu para a defesa do seu interesse próprio, o que é muito ruim. E aí a gente, obviamente, teria, assim como a gente falou, dessa união com relação à saúde, se os negócios pudessem também partir para esse princípio de negociar e tentar uma coesão e um entendimento, seria o ideal, né? Então, a gente, pelo que você falou, a gente percebe que há uma corrida por renegociações. As pessoas estão indo atrás das empresas, revisando o contrato com o fornecedor e tudo mais. Como conduzir esse processo nesse momento? Olha, eu acho que aí é uma questão de caso a caso, né? A primeira coisa que tem que se fazer é a lição de casa, tem que puxar todos os contratos, todas as dívidas, todos os compromissos e obrigações, cada empresa, cada cidadão, e verificar principalmente qual é o risco que ele tem naquele determinado contrato. Com isso, ele vai ter uma fotografia de quais são os contratos prioritários para ele negociar. Não adianta ele querer negociar todos ao mesmo tempo, porque é difícil, mas pelo menos aqueles que têm curto prazo, aqueles que têm normalmente uma cláusula de aceleração, ou seja, se você não paga um compromisso, vence todos automaticamente. Às vezes tem contratos que, se você não paga aquele determinado contrato, ele pode acelerar outros também, né? Que é o conhecido default. Então, o importante é fazer uma análise interna criteriosa do que é prioridade para negociar. A partir daí, tentar um contato com o credor e tentar repactuar tudo isso, tentar negociar, tentar, se for possível, tem empresas que não adianta só negociar o que está devendo, mas eles precisam de dinheiro novo para comprar matéria-prima, para eles terem o giro da empresa. Então, se puder combinar uma coisa com a outra, seria o ideal, né? E o que precisa ser evitado? Que decisões não podem ser tomadas nesse momento, que a gente está uma fase muito complicada, uma fase turbulenta. O que não é aconselhável fazer agora? Olha, a única coisa, acho que
não é aconselhável, né? Porque toda iniciativa em negócio de uma precipitação, ela não funciona bem. Então, e também um aspecto que eu acho que a gente que é importante trazer, que é o seguinte: existe um conceito muito grande no Brasil de trazer tudo para a justiça, né? Então, a primeira iniciativa é levar o processo para a justiça, etc. Então, e muitas vezes a pessoa não tem esse direito, né? Ou criado por uma tese que não é boa, que uma tese pode ser furada para aquele caso específico, né? E levar depois a uma consequência traumática para a empresa. Então, se for para entrar com uma medida judicial, precisa dessa análise prévia, precisa ver se tem um bom direito para entrar, né? E, se for o caso, se ele não tiver condição e o último recurso for esse, tem que entrar ou na justiça ou, eventualmente, numa arbitragem, se for uma cláusula arbitral que decide os conflitos do contrato, né? Então, o prejuízo aí pode ser duplo, né? Pode ter um prejuízo agora e pode ter posteriormente. Dentro disso, então, quais são os outros riscos para quem, nesse momento, deixa de cumprir certas obrigações contratuais? Eu acho que a questão é a seguinte: quando a empresa não tem mais recursos e ele tem que partir para uma disputa, a primeira questão que ele tem que ver é se ele tem um bom direito, né? Porque senão ele está simplesmente não defendendo ou se protegendo, mas ele está adiando um problema, o que não se recomenda, né? Porque a maior parte das dívidas se torna uma bola de neve, com correção, com juros, algumas são em moeda estrangeira. Então, tudo isso tem que cuidar que essa medida judicial, uma medida arbitral, ela não seja uma aventura, né? Porque isso pode custar mais depois. Então, o que tem que ver é aquilo que eu falei, que são os contratos prioritários, né? O que ele tem que evitar, por exemplo, contratos que têm risco de um protesto, né? O protesto antecipa outras dívidas que talvez não tenham nem sido vencidas ainda, então, mas antecipa essa dívida. Então, precisa mapear exatamente para poder não entrar numa aventura, né? Renata, a gente está partindo agora para um lado do poder público. A gente viu pacotes de estímulos econômicos para dar liquidez no mercado, mas a gente também está vendo algumas discussões relacionadas a regulamentar tudo isso que está sendo discutido, né? Para preservar os negócios e preservar as empresas. Qual que é a sua avaliação, dentro da medida do possível? O governo, o Congresso tem contribuído para criar um ambiente mais seguro, mais estável? Olha, a primeira resposta, né? Eu acho que houve uma iniciativa do Congresso, através, por exemplo, do projeto de lei 1179, que o Senado levou à votação há pouco mais de 10 dias, e regulamentou as relações privadas. Interessante que esse projeto de lei ele não menciona nada da relação entre privados e entes públicos, o que é muito bom, porque ele focou exatamente aonde estão nesses atritos, essas disputas, né? Então, a iniciativa vamos dizer, do Congresso tem sido boa, o Poder Executivo também, porque editou medidas provisórias que foram muito importantes, por exemplo, as sociedades que tinham que aprovar balanços, assembleias de acionistas, agora adiou o prazo, então, através de medida provisória, que foi muito bom. Uma coisa que eu acho que aí um ponto que eu trago é o seguinte: no Brasil a gente acha que tudo resolve através de uma lei, né? E a lei, quando se cria, ela não consegue atingir todos os conceitos, todas as necessidades, e muitas vezes ela tem uma lacuna, né? Ela pode ter uma antinomia, como se diz, é uma lei brigando com a outra, leis anteriores. Então, a gente não pode imaginar que uma lei criada vai ser uma panaceia para todos os males, né? O que, eventualmente, poderia ser algo que se agregasse aqui é a iniciativa maior das agências reguladoras. Então, a gente tem agências de energia, né? A gente tem de saúde, né? E, assim, outras várias, né? Que poderiam, através de
regulamentações específicas, não ser necessária criar uma lei específica. Quer dizer, ela tem competência para legislar exatamente no seu viés, na sua atividade, no seu meio, a saúde, na energia. Né? A CVM, por exemplo, que editou a deliberação 849, quando imediatamente se precisou saber qual era a postura adotada para as assembleias, que eram agora em abril, se a assembleia mais importante que a companhia tem, que é a aprovação de contas, distribuição de dividendos, tal. Ela foi muito proativa e legislou nesse sentido, criando a deliberação 849, regulamentou isso. Né? Então, eu acho que as agências reguladoras, se viessem também nessa mesma atuar, acho que facilitaria ainda mais. Então, seria, falando de segurança jurídica maior, então seria uma atuação mais eficiente do que algum projeto de lei aprovado no Congresso, por conta da demora e tudo mais. A gente precisa esse projeto de lei, porque, na verdade, a gente tem uma questão de competência. Né? Ordinária, né? ela tem uma força muito maior e ela legisla, vamos dizer, no mesmo nível de um Código Civil, de uma outra legislação ordinária. A regulamentação ela é feita pelas agências reguladoras. Né? Então, por exemplo, a CVM pode se manifestar especificamente sobre como se procederia numa assembleia virtual. Né? Quais são os requisitos, como é que se faz o voto à distância, como é que essa assembleia seria realizada. Mas, obviamente, ela não tem competência para legislar em cima da lei da sociedade por ações, que é uma lei ordinária. Então, isso são, vamos dizer, um complemento a uma legislação que obrigatoriamente também precisa ser feita. Renato, trazendo de volta para esse setor corporativo, a gente estava no momento de uma economia um pouco mais aquecida, de uma retomada. Você falou taxa de juros baixa, favorecendo os negócios, e algumas empresas estavam no mesmo processo de fusão e aquisição. Como que fica isso diante desse cenário? Olha, isso aí, vamos dizer, vamos dividir em algumas alternativas. Né? Em negócios em negociação, esses pararam, praticamente todos, né? A menos que seja algum negócio estratégico, mas nessa altura do campeonato não seria o caso. Negócios que já estavam, por exemplo, em auditoria, né? Não estava fechado, mas estava em auditoria. Algumas auditorias, de uma certa forma, até continuam, né? Porque isso não impacta muito o negócio. Agora, o que chama mais atenção e que a gente tem dedicado mais são negócios fechados, né? E nesses negócios de fusão e aquisição, normalmente você tem dois momentos. Você tem o signing, que é o momento que você assina o contrato, e tem o closing, que é o fechamento, que é o dia do pagamento, né? Ou quando você assina e aguarda, por exemplo, uma autorização do CAD. Né? Então, você tem um período aí de 60 dias, alguma coisa mais ou menos, para o negócio ser efetivamente fechado. Quer dizer, você assina, ele se torna obrigatório, você tem 60 dias para fazer o pagamento. Enfim. O que tem acontecido? Né? Muita gente talvez queira desistir do negócio, né? Por uma série de motivos, porque já não se tornou mais prioridade, aquele dinheiro precisava ser dedicado hoje para um outro negócio, até capital de giro de uma outra companhia do grupo, porém não pode voltar atrás. Tá? E a grande discussão que está tendo agora é muito interessante. Normalmente, esses contratos têm uma cláusula que a gente chama cláusula MAC, né? Material Adverse Change. Quer dizer o seguinte, quando você tem uma alteração fundamental nos negócios da companhia, você não pode ter essa alteração por iniciativa do empresário vendedor. Né? Ele se compromete entre a assinatura e o fechamento, de 60 dias, manter a atividade normal do negócio. Né? Então, ele não pode demitir, ele não pode criar novas dívidas, ele não pode parar com a atividade econômica do negócio, quer dizer, ele tem que manter exatamente como estava na assinatura do contrato. Isso é uma cláusula obrigatória e passível de rescisão do contrato. Né? E o que acontece? Hoje, todos
os compradores estão dizendo, não, houve uma cláusula MAC, foi ferida essa cláusula MAC. E aí vem a grande discussão, se a cláusula MAC foi ferida pelo vendedor, né, ou ela vem de uma questão de força maior, ou de uma situação, ou de um fato imprevisível, né, que o nosso Código Civil de 2003, ele criou essa condição do fato imprevisível como uma condição de resolução do negócio. Então, essa discussão está sendo feita, né? Alguns estão se utilizando disso porque não querem mais fazer o negócio, outros para uma possibilidade de renegociar o contrato, né? Mas é uma boa discussão. Então, chama a atenção desse detalhe técnico que está acontecendo bastante. Renato, em relação a essas obrigações contratuais, já é possível apontar algum possível legado dessa pandemia, alguma coisa que está sendo discutido agora, está sendo avaliado agora, que vai ficar aí para os próximos anos? Olha, eu acho que tem muita coisa que vai ser um balão de ensaio, né, para novas garantias, nova legislação, né? Eu lembro quando a gente teve a crise de 2008, onde se implementou posteriormente a questão da alienação fiduciária, foi uma possibilidade para determinados tipos de ativos. E eu acho que hoje a gente vai ter requisitos contratuais em relação não só como garantia, mas das modalidades e que é muito interessante, até circulando um vídeo aí nos grupos e tal, de que uma semana antes dessa questão, o GAC estava com o problema do Covid lá na China, tinha assinado um contrato com os Estados Unidos e ressalvou que haveria um waiver, não pagamento, não cumprimento de obrigação, tivesse acts of God, né, que se usa, né, e outras condições para não conseguir performar o contrato. E aí disseram que isso foi uma coisa pré-concebida e tal. Isso é uma cláusula usual nesse tipo de contrato, usual em contrato internacional. O que aconteceu? Isso aí lá atrás já tinha ocorrido há muitos anos atrás em outras experiências internacionais e essa cláusula entra como acts of God, situações, né? Eu acho que o Brasil vai adotar isso também, mais claro ainda, né? O nosso, para você ter uma ideia, hoje o nosso Código Civil prevê a possibilidade de força maior, de fatos imprevisíveis, mas ele não é tão categórico em cima como uma situação como essa, né? Uma pandemia. Então, talvez o cuidado de ter causas para rescisão do contrato ou resilição, que é quando uma das partes unilateral pode rescindir o contrato, eu acho que vão ser aprimoradas. Renato, para a gente fechar essa entrevista, então, qual que é a dica essencial para atravessar esse momento turbulento? A dica essencial é difícil de ter, né? Mas eu acho que a grande questão aqui é não ir com muita sede ao pote nessas medidas mágicas que estão apresentando para a solução dos problemas. Acho que todo mundo tem que fazer o seu dever de casa, ver todos os contratos, listar os contratos, o que quebra covenants, o que quebra garantia, o que é prioritário para negociar, né? Eu acho que são duas coisas, prioridade, né, e apertar o cinto. Não tem outra alternativa nesse momento. Renato, muito obrigado mais uma vez, agradeço a gentileza, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado, foi um prazer participar mais uma vez com vocês, viu? Grande abraço. O Repórter conversou com o Renato Ockmann. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado.